Oi, Tá? Josi. Olá, Ah, Olá. ela tá aqui. Oi, Josi. bem? O Olá, que tudo bem? Prazer, acontece? prazer. Prazer. Se vocês quiserem, eu posso me Bem-vinda. apresentar, então, porque a Ticiane não está aqui ainda, né? Isso. Tice Então, ficou de estar aqui, mas eu acho que ela não pôde, que ela está num outro trabalho. Hoje está um dia bem conturbadinho. Uma sem poder ah, tá, falar e outros no trabalho, mas está tá, sendo gravado, então tá bom. vamos que vamos. Muito, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Primeira vez eu estou conhecendo vocês, né? Eu queria até pedir para vocês se apresentarem para eu ficar mais à vontade, porque assim, a minha referência de pessoa que eu conheço é a Ticiane, ela não está aqui, né? A gente vai se conhecer mutuamente, né? Então, meu nome é Josiane Tá Peçanha, eu certo. vou fazer minha autodescrição para ser inclusiva, porque não existe luta antirracista sem inclusão. Eu sou uma mulher negra de sorriso largo, batom vermelho escuro, estou com brinco vermelho, blusa vermelha escrita Vidas Negras Importam, guias para minha mamãe Oiá e para Oxum, que me acompanha, que é da minha mãe biológica, que é católica, então veio para mim o Oxum dela. E estou de turbante amarelo e sou uma mulher professora, mãe, poeta, pesquisadora da educação antirracista, do antirracismo, racismo brasileira, decolonialidade, feminismo negro e outras questões. Sou da Rede Municipal de Niterói, sou orientadora pedagógica em Duque de Caxias, faço parte ativamente dos movimentos sociais, negro, da educação e feminista e partidário também. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Nesse momento, gente, eu estou meio lerda. Vocês vão ver que eu estou. É porque vocês vão me conhecer, vocês não vão perceber isso, mas eu estou bastante lerda hoje, porque eu me encontro doente, eu quase recusei de participar, eu estou com leptospirose, e aí o que eu vou falar também se cruza com o meu estado de saúde, né, que é a questão do racismo ambiental. Eu acabei pegando leptospirose por conta de alagamento, de ter pisado em água contaminada na Baixada Fluminense ou aqui em Niterói, não sei qual foi o lugar. Enfim, já começa falando sobre racismo ambiental. Uhum. Eu sou moradora da Zona Norte de Niterói, no Fonseca. Então, agradecendo muito de estar aqui. Eu não tive como, por conta que, quando ela me convidou, ela acabou de me convidar, eu fiquei doente. Então, eu não tive como fazer um material próprio para vocês, para conversar com vocês, né? Mas eu vou usar o material que eu tenho, que eu apresentei para a PUC-Rio, para o Cefet, que eu gostei muito, baseado na minha dissertação, que vai virar livro. Vocês são o primeiro grupo que está sabendo disso, assim, publicamente. Minha dissertação, que é Nosso Espaço Vem de Longe, Ensino de História na Construção de Educação Antirracista e Decolonial na Educação Infantil, vai ser lançado pela APRIS no ano que vem. E eu fiz o slide baseado nisso. Foi um curso que eu ofereci no Cefet e na PUC-Rio, os estudantes. Então, eu vou colocar aqui, mas eu não vou me basear totalmente nele, inclusive eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu não vou ter uma conversa só como pesquisadora e ativista da causa. Eu vou intercalar com poesias minhas, porque as Uhum. minhas poesias, se vocês permitirem, né, quebrar nunca fiz isso, tá? Vamos ver o que vai dar. Nunca fiz isso. Misturar Plenamente, teoria com plenamente. poesia. É, teoria com poesia. Mas, assim, a cada parte que eu falar, eu vou tentar articular uma poesia. Até para ficar mais leve, porque o tema é muito pesado, né? Racismo é um tema que assusta as pessoas, porque mexe com o psique, né? Mexe com a questão cultural, mexe com o posicionamento político da pessoa, né? Com os conhecimentos, mexe com uma série de questões, né? Às vezes dá gatilho quando a pessoa é negra. Então, para tentar ficar mais leve a conversa,
eu vou intercalar com algumas poesias. Eu acho que assim vai ficar mais leve. Nunca fiz isso. Vamos ver o que vai dar. Vocês podem falar o que acharam dessa mistura de práticas com poesia. Práticas pedagógica, educativa, histórica com poesia. Vamos ver o que vai dar. Bem, deixa eu ver se eu consigo botar, porque eu também não sei muito bem, não, tá, gente? Fazer essas coisas, não. Mas vamos lá. Não é essa que eu quero. Cadê o que eu quero? Espera aí. Não. Rapidinho, vou fazer, eu acho que eu vou dar uma sumida aqui, mas eu vou voltar rapidinho. Boa tarde. Não é essa daqui. Boa tarde, viva a experimentação. Vamos ver como que faz para ir para lá. Ainda por cima, estou com o computador que eu estou aprendendo a mexer. Tem essa? Acho que vai. Essa aqui? Mas eu tenho que abrir o arquivo, né? Não, nessa aqui não. Bem-vinda, Laurinda. Gratidão. Minha bateria está baixinha, eu vou deixar a câmera desligada, tá, pessoal? Filho, você pode me ajudar? Isso daqui que eu quero. Esse não tem foto não, viado? Luiz. Será que vai agora? Acho que agora vai. Não sei mexer, não. É isso. Aparecendo, gente, agora? Está aparecendo para vocês? Tá? Um texto, né? Isso, e um logo amarelo? Isso, apareceu. Então tá bom. Então, estou vendo vocês pequenininhos, mas eu estou vendo. Peraí, tá para cá. Desculpa aí, demora um pouquinho. Então, eu vou falar um pouco do racismo, né? A partir da sua Constituição lá no século XV, e vou falar aproximadamente até o século XIX, mas vou trazer alguns elementos, até porque a gente está no dia da ascensão do Trump no poder, que tem relação com isso também. E não tem como falar o que está acontecendo na atualidade, né? Então, conforme eu prometi, eu vou começar com uma poesia. Por quê? Porque, como eu vou começar no século XV, eu separei uma poesia que está no livro Nossas Linhas Negras na Pandemia, organizada pela poeta, escritora e professora Rosana Rodrigues, que eu faço parte. E tem uma poesia que fala assim: Eparrei olhar. Eu sou descendente da bruxa que a Inquisição tentou queimar. Bisavó benzedeira, meio Krenak, meio negra,
que o Brasil tentou apagar. Toda hora tentam nos derrubar. Ora somos a agressiva, a violenta, ora tentam dominar. Ora é o rótulo de bonita e burra que tentam nos encaixar. Ora lançam venenos com cura para tentar nos eliminar. E, por último recurso, tentam nos hipersexualizar. Escuta aqui, não ando só. Meus ancestrais vieram nos avisar. Não há pacto ou peneira que tape quem nasceu para brilhar. Não é melhor irmos juntas? Toda mulher de luta é bruxa. Podemos o patriarcado, o racismo e o neocapitalismo derrubar. Eparreioiá. Então, vamos estar começando lá com a Inquisição, né? Aquela atmosfera maravilhosa. Só que não, né? Nada maravilhosa. E aí, para fazer essa fala, eu vou me basear em autores como Abdir Nascimento, que é uma referência muito grande para a gente que luta pelo movimento negro, né? Ana Luísa Flauzino, do Corpo Negro Caído no Chão, Andrelino Campos, do Quilombo à Favela, que era professor da UERJ, geógrafo, Martiniano José da Silva, que é um historiador, José Antônio Marçal, que é um filósofo, Capengele Munanga, que dispensa apresentações, Horaci Nogueira, entre outros. Então, vai se basear por esses autores principais, né? O racismo brasileiro, eu gosto mais de falar brasileira, porque eu acredito que o racismo do Brasil é um dos mais complexos do mundo, se não o mais complexo, porque ele é muito respaldado pelo colonialismo, né? E está se retroalimentando até nesse sistema atual do capitalismo. É um grande sistema ideológico forjado por grupos que se pensam superiores em relação a outros, né? É um sistema multifacetado, complexo, com implicações e estruturações de caráter político, econômico, social, cultural, e eu vou incluir aí, que não está, militar, né? Ele é altamente sofisticado. É um construto histórico-cultural que, cada vez que ele é descoberto, algumas de suas estratégias, ele traz novos elementos, ele vai mudando. E aí tem até um ditado, uma fala muito famosa do Abdir Nascimento, que fala que o racismo é um camaleão. Quando ele é descoberto, nas suas estratégias, ele muda de figura e, às vezes, toma o caráter de paternalismo, de benevolismo, de elogio, de cordialidade, mas não é nada disso, é tudo racismo, né? E por isso que, às vezes, as pessoas têm tanta dificuldade de caracterizar no dia a dia, porque, às vezes, ele é sutil, né? Às vezes ele é escancarado, geralmente ele é sutil, né? Velado. E aí se esconde na aculturação, se esconde na mestiçagem, né? E aí a gente vai ver como que isso aconteceu no decorrer dos séculos, como que foi se configurando esse racismo que a gente conhece na atualidade tão, vamos dizer, sofisticado, né? Com tantas estratégias. Então, a gente vai ver aspecto cultural, aspecto econômico, aspecto político, né? E aí eu já falei do camaleão. E ele também tem uma dosagem muito grande de etnocentrismo, ou seja, de acreditar que uma cultura é superior à outra, né? Então, as outras têm que ser legitimadas ou deslegitimadas a partir da proximidade ou não. Maria, desculpa, gente. A partir da proximidade ou não da cultura que é dita superior, né? E então são discriminações, preconceitos que são perpetuados na história, no decorrer da história, da política, da sociedade, né? E questões que perpassam por regras socioculturais, política, filosófica, cultural, religiosa, econômica também, é de ordem financeira. Não é à toa que aí eu vou trazer até um pensamento da Sueli Carneiro. Pobreza no Brasil tem cor, né? Ou é negra? Ela fala negra. Ou é de descendência, ou é indígena. Né? Então, como que sujeitos são racializados
para poder serem desumanizados, e a gente passa pela época do biopoder, né? Quem poderia ter o direito à vida, e agora não, a gente está na época da necropolítica, quem são aqueles que vão ser determinados à morte. Então ele vai se moldando a partir do decorrer dos séculos. E aí, como que nasce esse racismo que a gente conhece hoje? Nasce muito antes do descobrimento, nasce muito antes da invasão do Brasil pelos europeus, né? Martiniano José diz que ele nasce na Espanha em 1449, especificamente em Toledo, quando ele é criado leis discriminatórias chamadas de ordenações do reino, baseado na pureza da raça. É que eles chamavam de sentença, né? Estatutos de pureza de sangue. E isso está na base da legislação espanhola até hoje, e é por isso que Vinícius Júnior sofre aquela questão toda e ninguém efetivamente é preso conforme está acontecendo agora aqui no Brasil, né? Porque isso já está impregnado lá, ó, tá vendo aí, né? 1449, né? Já existiam os estatutos de sentença na lei também espanhola e portuguesa em 1514. Então, assim, é um negócio bem antigo, bem impregnado dentro da legislação. E por isso que a gente fala que a justiça é racista, né? A base dela é racista, o surgimento dela é racista. Isso foi fruto por quê? Porque os europeus estavam navegando pelo globo, né? Pela Terra, pelos continentes, quando descobrindo seres humanos diferentes dele, eles tinham que criar uma série de ideologias para explicar esses outros seres diferentes dele, para justificar também o imperialismo que ali começa a acontecer de dominação, de colonização dos territórios, né? Dos povos. Então, eles são chamados de bestas, de primitivo. E aí, nessa época, a gente tem que lembrar que o mundo é teocêntrico, por isso que eu li esse texto aqui falando da Inquisição, né? Da Igreja Católica. O mundo era teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro, né? A explicação ainda não era científica sobre todas as coisas, sobre o conhecimento de forma geral, a base era religiosa, respaldada pela Bíblia. E aí eles usavam a mitologia de Cã para justificar que esses outros seres de cores diferentes, de texturas de cabelo diferentes, de fisionomias diferentes, eles eram renegados do paraíso, porque eles tinham a marca do pecado, a mancha do pecado. Então, por isso que eles poderiam ser escravizados. Eles eram sujeitos sem alma. Então, eles poderiam passar pelo processo civilizatório europeu, que incluía a brutal e violenta escravização que a gente sabe hoje, cada vez mais, a gente está sabendo mais detalhes que a gente não sabia até pouco tempo, né? E isso mancha o cristianismo. Então, o racismo nasce religioso, né? E agora a gente está vendo o quê? De novo, o racismo se tornando religioso. Olha só. E aí, né? Aí tem a lenda, né? Vocês devem saber, né? Que é um mito kármico dos hebreus e tal. Não vou entrar nesse detalhe. Depois eu posso passar até a minha dissertação para vocês conhecerem melhor, porque eu vou dar uma pincelada assim, para vocês terem mais noção. Depois quem quiser se aprofundar, eu posso passar a minha dissertação, que ali tem as referências, né? E vocês podem depois até procurar as referências que eu uso também. Já falei isso. E aí, né, ficou-se um tempo utilizando a Bíblia para escravizar. Ficou-se um tempo, até o século XVIII, ficou-se usando a Bíblia para escravizar. Até que o mundo deixa de ser teocêntrico, surge a teoria da evolução de Darwin, né? Falando sobre seleção natural, sobre classificação dos seres em espécie, né? Ele viajou pelo mundo, fez aquele catálogo e tal. E, infelizmente, os racistas usaram a teoria evolucionista de Darwin, que nada tem a ver com racismo, pelo contrário, né? Ele era um abolicionista, o Darwin. Quase ninguém sabe disso, mas ele era, inclusive, ele entrou em depressão quando ele soube que a teoria dele estava sendo distorcida
para dar base ao que eu vou falar agora, que é o racismo científico, né, que nasce lá pelo século XVIII e XIX. E quais são os principais nomes desse dito racismo científico, né? Distorcendo a teoria evolucionista de Darwin. Robert Knowles, que era um inglês, né, que ele teceu o mito anglo-saxão de pureza, de raça superior. O francês, né, Conde Arthur de Gobineau, vocês devem ter ouvido falar já. O filósofo inglês William Jones. O filólogo Max Miller, né, que ele criou o mito ariano, também na língua, a língua ariana. Então, assim, daí que começa a se estruturar do racismo dentro de todas as áreas de conhecimento, né? Quando ele se torna racismo científico. Porque antes era um racismo que usava a Bíblia. Agora não, agora eles ramificaram os conhecimentos. E isso, infelizmente, está presente dentro da escola. Então, é muito importante saber disso, até para a gente conseguir medir até que ponto algumas falas de alguns colegas, de alguns professores, né? Algumas falas que são reproduzidas do senso comum, vêm daí, e vem mesmo. E aí eles começam a hierarquizar as raças humanas, não pela questão divina, mas pela questão pseudo-biológica, pelas características físicas, de cor, de raça, etc. Começa a hierarquizar pelo fenótipo, pela tonalidade de pele, pelo tamanho do crânio, e aí começa a surgir também as teorias de criminologia para justificar que nós, negros, somos propensos à violência, somos seres violentos, precisamos ser dominados, e é para justificar a força violenta do Estado, né? E isso é usado, infelizmente, até hoje. Então, pelo tom de brancura, seria o referencial para dizer quem era superior e quem era inferior, quem era parâmetro de civilidade ou de barbárie, né? E assim começa a hierarquização, que vai respaldar mais ainda todo o processo de escravização mercantil europeia pelo mundo. Então, a gente começa a usar essa explicação. E aí a gente volta lá na ideia do camaleão, né? Foi descoberta a questão do racismo com base religiosa e eles foram para o dito racismo científico, que a gente está vendo que não é nada científico, é tudo apenas político, ideológico e econômico, né? E cultural. Aí tem um teórico, Horaci Nogueira, que explica muito a diferença entre o racismo daqui, por exemplo, e o racismo dos Estados Unidos, que às vezes as pessoas pegam, agora não, porque já teve aquela Alessandra Debussy, né, que ela já descortinou isso, mas antes dela aparecer, eu já falava sobre isso, baseado na leitura desse teórico aí, Horaci Nogueira, que ele fala preconceito de marca, preconceito de origem. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar desse autor? Horaci Nogueira? Alguém aí que está presente? Não? Então, Horaci Nogueira, ele faz a diferenciação de como que é diferente o racismo aqui do Brasil e o racismo dos Estados Unidos. Que o racismo dos Estados Unidos é baseado na origem. Então, vamos dizer, Mariah Carey. Mariah Carey, por nossos padrões de racismo, ela não é negra. Se ela for andar aqui, por exemplo, no território da Zona Norte, de Niterói, ela nunca vai ser lida como negra, ela vai ser lida como uma mulher branca loira, né? Mas nos Estados Unidos, ela é lida como uma mulher negra. Por quê? Porque a avó dela era negra, porque o pai dela era negro, a mãe dela era branca. Estava devendo a história dela um dia desse. Então, lá para os Estados Unidos, ninguém tem dúvida que ela é negra, porque a origem dela é negra. Então, se você tiver alguém negro na família, ascendente seu, você é negro lá nos Estados Unidos. Aqui, não. Aqui, o nosso racismo é de marca. Ou seja, você tem que ter os fenótipos negros, o que falam, né? Negroides, né? Tem que ter o fenótipo negro, os traços negros, o fenótipo negro para ser considerado negro. Mariah Carey nunca vai ser parada, por exemplo, várias vezes, conforme acontece comigo sempre, que eu tenho pavor de ir no banco, várias vezes na roleta do banco. Eu sou parada várias vezes toda vez que eu vou. Toda vez que eu vou. Mariah Carey possivelmente não vai ser seguida dentro de um shopping center por um segurança de pé. Eu sempre sou. Então, assim, por aí você vê como que a questão racial aqui no Brasil ela é mais
eu vejo como mais assim física, sabe? É uma questão mais física do que simbólica, sabe? Todo simbólico, toda violência simbólica também advém da questão da diferença do marcador racial que tá no corpo, no físico da pessoa. Bem, isso daqui, né? E ele debate isso, questionando a questão do racismo biológico também. E aqui no Brasil, né, acontece adaptações desse racismo científico, né? Então, teve o ápice da construção do mito da democracia racial brasileira, né? Que todo mundo é igual, que todo mundo se trata bem, que aqui não tem racismo. Até pouco tempo ainda tinha isso. Quando eu debato sobre política, eu falo que é uma coisa boa que Bolsonaro fez foi ter acabado com o mito da democracia racial, né? Porque ele exacerbou que existe racismo sim no Brasil. Mas para mim foi ele. Ele que acabou com isso de vez. Você vê que ninguém mais tenta falar mais isso. Ninguém ousa mais falar isso. Depois que Bolsonaro falou tantas atrocidades e não foi preso, né? Que a gente vale 8 arroba, etc. Então, o racismo alcança-se um ápice, né? Chamando a gente de primitivo ou selvagem, né? Igual o Clóvis Moura fala, que é o primitivismo e selvageria, né? Que a gente está. E que a gente também é fruto da degeneração humana. Isso aí, quem acredita é Oliveira Viana, que é um intelectual que é homenageado aqui na cidade. Tem uma casa Oliveira Viana aqui pertinho da minha casa, em homenagem a ele. Ele era contra a miscigenação, ele achava que as pessoas, depois do fim da escravatura, deveriam ser deportadas para a África, não deveria nada ter a miscigenação, que ia ser degeneração humana, misturar raças e se enfraquecer biologicamente o povo brasileiro ia ficar bestializado. Tem que ler o trecho que ele fala. Assim, é bizarro, é pesado mesmo. Se eu achar, depois eu leio. João Batista de Lacerda, que foi lá no Congresso Mundial das Raças e falou que o negro ia assumir em cerca de 200 anos, o negro brasileiro, depois da miscigenação, né? E o psiquiatra Nina Rodrigues, né? Que ele também falava da nossa propensa instabilidade emocional e também da possibilidade da gente ser agressivo, né? Eu acho que tem alguém querendo falar. Deixa eu ver aqui. Para mandar para o e-mail? Tá bom. Tá bom. O psiquiatra Nina Rodrigues, que ajudou a construir ativamente a criminologia e o sistema penal brasileiro, que está vigente até hoje. Então, quando você vê aí nas redes sociais imagens horríveis de abordagens policiais extremamente racistas, é porque os policiais, até hoje, são treinados a partir dessa criminologia aí do Nina Rodrigues. Até hoje, eles estão treinados para pensar que nós somos propensos à criminalidade, que nós somos violentos e que devemos ter essa abordagem violenta porque está no nosso biológico. Até hoje, isso é ensinado nos cursos dedicados à formação de militares e também é debatido nas áreas de biomédica, tá, gente? Infelizmente. Até hoje, isso daí é postulado como correto. Quem faz esse debate maior em relação ao sistema penal e à abordagem policial é a Ana Flávia Flauzino, do livro O Corpo Negro Caído no Chão. Eu dou essa... É muito duro, tá? É uma leitura dura. Eu vou avisar para vocês, é dura. Mas, assim, para quem quer se aprofundar nessa questão, por que a polícia é tão violenta, né? Por que o sistema penal é tão racista? Por que a justiça é tão racista? Recomendo essa leitura. E Olana de Oliveira e Sacramento também ensinam, né? Então, o que ele mistura? Ele postula, ele usa a questão morfológica, a questão linguística, o tamanho do crânio, as feições, parte do corpo, doenças, a criminalidade. Por exemplo, até doenças de sangue ele usa como regra para provar que nós somos propensos ao crime. Tem alguém falando aqui, deixa eu olhar aqui. Gente, se vocês quiserem me interromper e fazer alguma pergunta,
tá? Fiquem à vontade, tá? Pode falar a qualquer momento, interromper aí, botar a mãozinha aí e falar, tá? Vocês viram uma coisa e estão lembrando do que eu estou falando. Eu vi um negócio aí. O que quer dizer esse apito aí? É que alguém levantou a mão? Sei. E essa é a criminologia positivista, né? Eu já falei já. E estava presente no Não se preocupa, esse barulho que você escuta é quando alguém está querendo entrar, mas você não se preocupa, tá. que eu estou Tá bom. olhando aqui, aí quando quer entrar, eu aceito, admito da entrada. Esse é o ruidinho, não se preocupe, não precisa parar, não, pode continuar falando, tá ótimo, tá? Tá bom. E essa criminologia positivista está presente na abordagem teórico-metodológica presente dentro dos abrigos de menores, das penitenciárias, dos manicômios, da polícia, todo o sistema penal, tá? Todo o sistema de controle da população negra. Está presente isso. Há cartilhas colocando isso, até hoje. Tá? No aparelhamento policial, eles são treinados e têm essas discriminações. A disciplina História Natural dos Malfeitores, lecionada na Academia da Polícia, dentre outros objetivos, procura classificar os criminosos a partir de aspecto biopsicológico, dá uma boa dimensão dos espaços de penetração da criminologia no sistema penal. Daí para vocês verem isso. E, às vezes, na escola, tá? Ela não coloca isso abertamente, mas eu vejo que, às vezes, tem educadoras que também reproduzem isso na escola. Infelizmente, nas escolas, nos colégios, nas universidades, infelizmente, também há essa reprodução também nos espaços educacionais. Maior ou menor grau, dependendo do nível de letramento, até do racismo da pessoa, né? Do letramento racial, do antirracismo, mas também do racismo da pessoa. E aí, nessa época, acontece a questão, para embranquecer a população, que chega à conclusão, os intelectuais, né? A elite brasileira, no século XIX, chega à conclusão que a saída é romantizar o indígena fica como grande sonho, né, de civilidade brasileira, né? A grande imagem, aí José de Alencar, na sua obra literária, é um exemplo bem emblemático disso. E também a questão do embranquecimento. E aí começam as políticas afirmativas, que eram políticas afirmativas de cunho racial, de trazer os imigrantes, principalmente europeus, para embranquecer a população. Então, começam as cotas raciais para brancos, né? Que é toda a gama de direitos que são dados para a população europeia pobre, bem pobre, fugida da Primeira Guerra Mundial, principalmente, e da Segunda Guerra também, para embranquecer a população. E os maiores defensores eram Bularmac e José Bonifácio, para ter um convívio harmônico possível entre os trabalhadores livres, né? Eles lutaram para acabar com essa questão do racismo, né? Mas eles defendiam também o embranquecimento para isso, para que houvesse uma harmonia, né? A questão da democracia racial acontecesse melhor. E aí, não sei se cabe eu ler essa parte aí. Não pense que propõe a abolição da escravidão, o meu voto seja de conservar na país a raça libertada. Nem isso conviria, de sorte alguma, à raça dominante, nem tampouco à raça dominada. Ainda de nós depende o estatuir um modo de emancipação, deportação progressiva, de maneira que o qual diminua pacificamente por uma gradação lenta e sensível, e que os escravos sejam substituídos para e passo por trabalhadores livres e de raça branca. A imitação das que possuem os americanos, né, o norte-americano, Libéria, decretando fundo suficiente para a compra do local, para transporte dos escravos libertados, compra de instrumentos, tecido necessário à sua subsistência no primeiro ano, além de benefícios que devem resultar de nos livrarmos de uma tal praga, para quem vê nesses estabelecimentos um ato de grandeza e glória para nosso país e uma origem de comércio vantajoso. Grandeza e glória, porque assim paremos
de par com a Grã-Bretanha e a América do Norte na grande obra de civilização da África, de comércio vantajoso, porque os generosos produtos nessas colônias servirão de objeto de troca para que o produz no nosso país. Portanto, de um comércio que deve tornar uma grande latitude com a África inteira, a quem essas colônias servirão de entreposto. Então, ele defendia a deportação, né? Mas aí chegaram na questão do embranquecimento mesmo, porque eles viram que tinha quase 8 milhões de pessoas aqui com quem iam deportar esse pessoal, né? Na época do fim da escravização, a maioria da população brasileira era negros de origem africana ou nascidos aqui já. Então, não tinha como deportar todo mundo. Então, eles falaram, então vamos embranquecer, né? Acabando a escravidão, vamos embranquecer. Para acabar com a desigualdade, porque eles achavam que o problema negro que gerava toda a desigualdade socioeconômica e política no Brasil. Era culpa do negro, entendeu? Não, negro e indígena. Então, a gente tinha que embranquecer esse problema aí, principalmente os negros, porque os índios foram romantizados, né? E aí, os intelectuais que defendiam isso, Safrano Peixoto, Antônio Cândido, Roquete Pinto, Vans Matwes, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato, então, é o ápice do racismo na literatura, né? Quando ele escreve A Negrinha, não sei se vocês conhecem, mas é assim, muito violenta a leitura da Negrinha. Eu fiquei uma noite sem dormir depois que eu li A Negrinha. Tão violento que é. E como ele fala da tia Anastácia também. Ele fala que a tia Anastácia, no livro Reinações de Narizinho, Reinações de Narizinho, acho que é esse nome desse livro. Ele fala assim, que a tia Anastácia ela era uma mulher loura e branca, mas aí veio uma bruxa e tinha transformado ela em preta como castigo porque ela tinha feito não sei o que lá. Isso está escrito no livro infantil, que a gente lia quando era criança. E ainda tem gente que lê, infelizmente. E aí todos os institutos que tinham essa mentalidade do racismo científico. Instituto Histórico Geográfico, Instituto Arqueológico Geográfico Pernambuco, Instituto Histórico Geográfico São Paulo, Faculdade de Centros de Medicina e Direito. Então, tudo estava voltado para essa questão do embranquecimento, tudo pensava assim, tá? Que a gente era um problema. A Redenção de Cã, 1895, Modesto Brosco. Todo mundo conhece esse quadro aqui, da Redenção de Cã? Já ouviu falar? Já, né? Então, nem preciso explicar, não. As outras palestrantes já devem ter falado, já devem ter citado, né? Essa daí, ó, parece bem o que representa, né? A ascensão do embranquecimento no Brasil. Teoria do embranquecimento. Aí, está aí. E aí, o que isso provocou, né? Essa questão do embranquecimento? É um nó, né, que tem no Brasil. Ano passado, eu apresentei sobre educação antirracista na UERJ, na coordenação de letras, né? E aí alguém me fez pergunta assim, o que você acha da questão da pessoa ser parda, da pessoa casar com uma pessoa branca, negra, a questão da relação interracial? Eu falei, amor, você não decide, né? Amor é uma coisa que acontece. Você não decide, eu vou amar essa pessoa. Não tem como, né? Amor é uma coisa que acontece. Mas a gente está batalhando com a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena para que todo mundo entenda que todos os padrões de beleza são beleza. Né? Porque, assim, desde pequena a gente vai sendo criado a achar que existe um padrão de beleza. E que esse padrão de beleza que deve ser o desejado. E que essa mulher que deve ser desejada, ou que esse homem que deve ser desejado. Então, a gente vai trabalhando isso para desconstruir essa questão do padrão de beleza racista, a questão de achar que pessoas negras e indígenas são menos bonitas do que uma pessoa branca, né? Então, infelizmente, a subjetividade vai sendo construída também, né? E vai sendo determinada pelo racismo, né? Então, não é exatamente só a questão de amor. Às vezes, a pessoa já está impregnada por isso por anos, desde a infância, e nem percebe. E aí só se relaciona com pessoas brancas, né? Então, assim, é algo que tem que fazer um congresso sobre isso. Só sobre isso. Tem que fazer uma reunião só sobre isso. Já falei lá. Tem que unir todas as áreas de conhecimento afetadas pelo racismo, principalmente racismo científico, igual eu estou mostrando aqui, fazer um grande
um grande congresso para debater a questão da miscigenação e o impacto disso na subjetividade, na política, na economia, na cultura, sabe? Isso é outro momento, isso aí é para outro momento, debate para outro momento. E aí surgem as favelas, né? Porque o que acontece? As pessoas negras, né, foram jogadas na rua para morrer, não recebem dinheiro nenhum, e, pelo contrário, o Estado brasileiro, o dinheiro que deveria ser pago aos ex-escravizados são pagos aos seus ex-donos, né, os donos da fazenda, né, é dado um valor altíssimo para o fazendeiro por ter libertado seus trabalhadores escravizados, e também é dado toda a política pública de moradia, casa, educação, direito à saúde, tudo é dado aos imigrantes para embranquecer. Trabalho, né? O trabalho que o escravizado fazia. Ele, em vez de se tornar um trabalhador livre, não, ele é mandado embora para trazer um imigrante para aprender aquilo que o outro fazia muito melhor. É isso que acontece. E aí, esse outro, sem saber, inocente, ensina todo o trabalho esse outro que vem para substituir ele e ele vai para a rua, sabe? E isso aconteceu muito, já estão levantando estudos que foi isso que aconteceu. E aí o negro não tem para onde trabalhar, não tem para onde morar, para onde que ele vai? Para as favelas. Então, a favela, né, segundo Andrelino Campos, é a luta dos homens e mulheres negros escravizados, ex-escravizados, dos indígenas ex-escravizados, pelo direito à cidade. As favelas são grandes quilombos urbanos, são descendentes de quilombo. Essa é a defesa de Andrelino Campos, essa também é a defesa de Beatriz Nascimento, né, quando ela fala da questão da favela também. Ela fala, né, o mundo é meu quilombo, né? O mundo é meu quilombo, ou seja, os negros estão eternamente na diáspora, né, procurando o seu lugar, inclusive dentro do nosso próprio país. É assim que a gente se sente. E aí surge, né, primeiro os cortiços, aí é criada a polícia, né? A polícia, na verdade, é criada antes, século antes, 1809, se eu não me engano, é criada a Polícia Imperial para combater os vadios. Aí tem a lei da vadiagem. Quem é a vadiagem? É quem trabalha de forma de freelance no centro do Rio, quem é capoeirista, quem está com roupa de religião de matriz africana, as quituteiras, todo mundo que é negro tentando sobreviver é visto como vadio, né? E aí a polícia surge assim, dentro dessa ideia todinha aí da criminologia que eu apresentei para vocês. E muita gente foi parar na favela depois da Guerra do Paraguai e da Guerra dos Canudos. E muita gente foi lutar na Guerra dos Canudos e na Guerra do Paraguai pensando que ia ser absolvido no Exército. Mas não foram absolvidos no Exército, na Guerra do Paraguai, voltaram, que falavam antigamente, né, coxo, deficiente físico, né, sem trabalho, sem nada, sem renda, e foram morar no Morro da Providência. Assim surge o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. Tem, inclusive, gente, um passeio, não sei se vocês já ouviram falar, o Cosme Santos. Ele faz o passeio pela Pequena África, ele vai lá em cima da favela, olha, eu fui. Aí a gente come lá, vê a vista linda lá de cima, lá do antigo teleférico, ó, passeio espetacular, você sabe tudo. Você vê um barraco de zinco real que eles conservaram dessa época do final da escravização, onde os ex-escravizados moravam. Muito interessante. História viva, né? E o negro resistindo, né? Resistindo, virou quituteira, e aí quem é? Os estivadores. Aí os estivadores deu origem ao sindicato Resistência, no início do século XIX, ali no centro do Rio, ali na Pequena África. Ali na Pequena África tinha as rodas de samba. Os sambistas também, o samba era mal visto também, os sambistas eram mal vistos como vadio. Aí tem uma história muito importante que é da tia Ciata, né, como protetora do samba, né, no quintal dela. Se não fosse isso, às vezes nem existiria samba para a gente conhecer a nossa cultura negra, afro-brasileira e africana. E quase a quantidade de negros e negras sequestrados da África para serem escravizados é quase a quantidade
de pessoas imigrantes europeias que ingressaram no país. Dentre 1850 a 1920, 3,4 milhões de europeus ingressaram no país. Aí tem uma coisa aqui, deixa eu ver se é interessante ler. Precisa ler, não, eu já falei já. E o mito da democracia racial tem um aspecto, né, cujo defensor principal é o teórico Gilberto Freire, da Casa Grande Senzala, que é a questão da hierarquização da subjetividade em relação à beleza, em relação a padrão de romance, de mulher desejada, né, que é a questão das mulheres brancas, as pretas e as mulatas, que ele falava que as pretas para trabalhar, as mulatas para fornicar e as brancas para casar. E como que isso está impregnado até hoje na cabeça das pessoas. E aí bate certinho com o que eu falei anteriormente, né? E muito do que está no pensamento do senso comum vem dele. É ele, né? E Casa Grande Senzala ainda é algo que está impregnado, que criou as ditas zonas de confraternização entre a raça negra, branca e indígena, que não existe, né? E que foi caído por terra o mito da democracia racial. Aí tem aqui, ó, até aqui falando aqui embaixo. A violência sexual que respaldou e explicou todas as violências sexuais que recaíram sobre as mulheres negras e indígenas, né? Que todo esse povoamento a partir da escravização foi fruto de estupro, né? A gente tem que lembrar disso aí. E como que isso está presente também no tratamento dado a nós, mulheres negras, por exemplo, na saúde, né? Porque assim, a gente sofre, por exemplo, racismo obstétrico. Por quê? Porque nessa Casa Grande Senzala, em outras leituras de autores que eu falei até aqui, está postulada a mentira baseada nesse racismo. Parou? Congelou? Vocês estão me ouvindo? Não? Porque para mim congelou. Eu estou ouvindo. Tá baseado esse mito que mulher negra, por exemplo, é resistente à dor. Vem desses estudos de Nina Rodrigues e de outros, né, que respaldou esse racismo científico, que a gente como nós somos corpos selvagens, nós aguentamos dor, nós aguentamos estupro, nós aguentamos violência, nós aguentamos tudo, né? E como também as famílias foram desagregadas, destruídas quando vinham sequestradas da África, né? O negro se tornava reprodutor, a mulher também, os filhos iam para outra fazenda. Então, o desmantelamento das famílias negras africanas, né? A gente está lutando até hoje, né? Contra isso, para que essa afetividade entre negros e negros seja restabelecida, marcado por esse racismo também científico. Mas desde o racismo colonial já existia essa destruição das relações entre negros e negras, né? Eu vou ler uma outra poesia aqui. Estou falando sobre saúde, né? Então, eu vou falar um pouco sobre saúde da população negra. E tem um texto aqui que eu fiz na aula de mestrado com a professora. Eu acredito no branco antirracista. É um tema bem polêmico que acontece no movimento negro, nem todo mundo concorda. Eu acredito no branco antirracista, porque tem lugares que a gente, às vezes, tenta acessar e explicar essas questões, por exemplo, que eu estou explicando para vocês, vocês estão vendo que não é nada inventado, é teórico, é estudo, né? De séculos de estudo e de luta da população negra para a gente conseguir decifrar tudo isso, e de outros teóricos também, inclusive brancos, para ajudar a gente a decifrar como que é o racismo brasileiro. Porque, às vezes, a pessoa branca consegue dialogar com pessoas que não vão querer ouvir a gente, por exemplo, mas vai querer ouvir outra pessoa branca falando sobre isso e vai entender melhor porque é uma pessoa branca. E aí começa a se quebrar o racismo, né? E aí, imagina a pessoa falar que isso, explicar tudo, por exemplo, que eu falei agora. Uma pessoa que acha que o racismo não existe. E, no final, a pessoa falar assim, caramba, nunca parei, não sabia disso tudo que você me explicou.
Nunca imaginei, não sei o que, sei lá. Aí você no final falar, pois é, isso tudo que eu ouvi foi uma pessoa negra que falou para mim. E aí você já quebra o racismo, né? Inclusive esse racismo científico, que é a questão de acharem que a pessoa negra não sabe nada, não tem nada a ensinar. Quer dizer, que perpassa também pela deslegitimação da nossa intelectualidade, né? Então, eu vou ler aqui um texto aqui, que fala um pouco da objetificação do corpo da mulher negra, que perpassa por essa questão do não direito à saúde. E aí, falando sobre branco antirracismo, que eu acredito, porque Marta Abreu, não sei se vocês conhecem, é uma grande historiadora branca da UF, eu fiz mestrado com ela, ela é um amor de pessoa, ela luta muito contra o racismo junto com os quilombos, muitos quilombos no Brasil inteiro e aqui no Rio resistem com a ajuda dela, o programa dela, sabe, da faculdade. E aí, fazendo mestrado com ela, uma disciplina com ela, a gente foi conhecer o Pequena África e fomos lá no Pretos Novos. Pretos Novos tinha acabado de encontrar Baquita. Estava no chão do Pretos Novos. E aí, quando eu vi Baquita, que é que os arqueólogos descobriram, é um corpo deitado, assim, em posição fecal, o resto mortais de uma menina de aproximadamente entre 18 e 25 anos, que veio da escravização, né, que veio dos tumbeiros, e acabou morrendo e jogada numa vala. E essa vala é o chão do Pretos Novos, no Cais do Valongo, perto do Cais do Valongo, tá? E tinha contas, igual eu estou usando, e ela assim, de lado. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não conseguia parar de chorar. Eu olhei para ela, como chorei, mas eu não conseguia parar de chorar, sabe? Foi uma coisa assim, mais forte do que eu. Eu fiquei assim, igual, mexeu com a minha subjetividade, e eu acho que mexeu com coisa até além, sabe? Coisas ancestrais, né? E aí eu fiz esse poema aqui. Eu fiz esse poema, Baquita e Marta. Eu vi Baquita ali, no chão, sofrido. Quem me levou foi Marta Abreu. Vi seu corpo ali, mas vi o meu, jogado, estilhaçado, com medo. Meu coração sangrou, minha alma doeu, doeu muito. Comecei a chorar sem parar, a sofrer, a soluçar. A Marta me abraçou, enxugou meu rosto, curou minha dor, cessou meu soluço, pois falou: calma, você está aqui. O seu ancestral resistiu, ele viveu. Você está aqui e eu, lutando para que essa história não fique mais enterrada. Estamos na luta, na estrada, por dias melhores, nesse país racista. Foi isso que eu vi. Isso que ficou em minha memória. É isso que significa ser antirracista. Uhum. E aí, essa parte aqui, olha, é muito emocionante. Aí essa parte aqui ilustra bem assim como que é importante a gente resgatar junto essa história, por mais dura que seja, né? Eu sei que eu falei muitas coisas assim complexas, né? Na verdade, eu não me aprofundei muito, poderia até ter me aprofundado mais, mas eu não me aprofundei, mas é uma base boa. É importante para a gente se subsidiar na luta contra o racismo. Para a gente lutar contra o racismo, tem que ter muitos elementos teóricos também para a gente lutar e ter afeto. Então, por isso que eu quis trazer a poesia, porque quando você fala sobre esse tema tão duro, às vezes a pessoa acha que você que está sendo agressivo. Não, o tema é agressivo. O tema é ruim de se ouvir. Não é agradável, né? Não é um tema agradável de se falar. Então, eu quis trazer a poesia, que a poesia também traz o antirracismo, mas nessa forma melódica, né? Essa forma lúdica, né? Essa forma literária também. E as mulheres negras estão na história aí lutando desde a escravização nos quilombos, né? E aí a gente chama a Qualtune, que era a avó do Zumbi, dos Palmares, a Dandara, né? A Luísa Marinho, lá da Revolta dos Malês, Maria Charuteira, que foi uma grande abolicionista. Tem tantas mulheres negras que lutam, né, pelo direito à educação, pelo direito à saúde, e como a gente tem que lutar pelo direito à saúde, né? E o direito também a falar sobre isso, sobre o racismo. Falar de uma forma que não nos afete e não nos pare,
né? Mas falar, é preciso falar. E é preciso a gente falar. Porque não foi a gente que inventou, né? Vocês estão vendo aí que é um grande sistema feito pelas civilizações europeias. Mas a gente sente a dor. A dor não é nossa, ela é criada. E a gente tem que falar para todo mundo lutar contra isso junto com a gente, né? E aí eu vou ler esse texto aqui, o último texto, para encerrar minha apresentação e abrir para vocês falarem, que é o poema Manifesto 13 de Maio, Dia de Luta Ancestral por Liberdade. Lutamos por liberdade como o Zubim Dandara. Lutamos por liberdade como Maim e Luiz Gama. Lutamos por liberdade como Mariana Crioula e Manuel Congo. Lutamos por liberdade como o Dragão do Mar e o Almirante Negro. Lutamos por liberdade como Madame Satã e Davi Aloma. Lutamos por liberdade como Carolina e Lima Barreto. Lutamos por liberdade como Joãozinho da Gomeia e Mãe Estela de Oxóssi. Lutamos por liberdade quando cantamos e dançamos. Queremos liberdade no emprego. Queremos liberdade quando cantamos e dançamos. Queremos liberdade para a nossa religiosidade. Queremos liberdade onde andamos. Queremos liberdade onde moramos. Queremos liberdade ao estudarmos. Nós não temos senhores. Dona Isabel não nos deu liberdade de forma alguma, pois ainda estamos à procura de uma liberdade que nos abrace enquanto irmãos negros da humanidade. Hoje é dia de luta e de denúncias de discriminação racial que persiste. Em Palmares ecoam nossos gritos pela nossa história de verdade, não homenagem às falsas libertadoras. Hoje é dia de memória, de luta ancestral por liberdade. Então, é isso. Encerro aqui, trazendo todos os ancestrais, e muito obrigada. Puxa, muito bom te ouvir, muito bom. Acho que assim as pessoas foram chegando, né? Assim, muita gente não te ouviu desde o início, mas eu acho que todo mundo conseguiu sentir, não só na tua narrativa, mas principalmente na tua emoção, na forma como você trouxe, na tua poesia, tudo que você trouxe aí para gente. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer um comentário? Tá ali, o microfone está fechado, Irene. Abriu agora. Eu não conseguia me reabrir. Bom, primeiro, Josiana, eu quero agradecer assim, muitíssimo, realmente, e tudo que Grace já falou. Realmente você fez uma conjugação no teu trabalho, né, de uma pesquisa, de sedimentar cada dado sobre o qual você falava, mas juntando com a emoção, que realmente é algo essencial, né? Porque a gente vive, a gente faz política, a gente trabalha com educação popular na área de saúde ou nas diversas áreas, e essa emoção do que se faz está necessariamente conjugada, faz parte das nossas vidas, vivenciar, né? E você traz realmente o racismo como uma grande estrutura de poder que a gente nota que continua em relação a todos aqueles, né, sobretudo, sem dúvida, negros e indígenas, mas sobre todos aqueles que não estão na ponta do poder, né, aqueles que não compõem o grande poder. E isso a gente vê a cada dia aqui e do lado de fora, né? Quando a gente pensa em Gaza, né, não dá para explicar como é que um povo que foi tão massacrado é capaz de desenvolver um racismo tão
integral, tão completo, né? Mas é. E eu acho que é isso que você está trazendo também, né? E da importância realmente da gente perceber isso a cada passo, a cada momento. Aquele material que você está trazendo, bom, primeiro eu sei de uma série de pessoas para quem que gostariam de estar, mas não puderam estar aqui hoje, e que vão aproveitar muitíssimo dessa tua fala e do material que você está pondo, está disponibilizando, né? E me perdi. Era isso, e mais uma coisa que eu agora não estou lembrando, porque eu estou com a cabeça meio cheia de remédios que eu tomei aí para tratar do dente. Mas quero te agradecer assim, muitíssimo essa presença, e eu sei que vai haver uma continuidade, está reverberando e vai continuar a reverberar. Sim, era a questão do embranquecimento, que eu nunca tinha ouvido a questão do embranquecimento com uma abertura de leque tão ampla como a que você trouxe. E vou ler o teu material, vou passar adiante, e eu acho que a gente tem muito, muito para caminhar ainda, sobretudo nessa época de terror que a gente está vivendo. Processo. Né? O Trump não está aí à toa, Gaza não existe à toa, né? E todas essas formas de poder que trucida, né? Que estão imperando. Muito, muito obrigada. Um beijo-abraço para você muito grande. Obrigada. E depois eu vou passar para a Ticiane, vou dar esse livro aqui para vocês, que é o último livro. Josiane, não tá, teu vídeo está fechado. Está fechado? É. Só o vídeo? A gente está te ouvindo bem, mas o vídeo a gente não está vendo. Em algum momento fechou. Vou apertar aqui, vou ver se foi agora. Foi? Isso, voltou. Então, esse livro aqui é o último livro que eu fiz parte como poeta, mas eu tenho livros, eu tenho participação em 7 livros acadêmicos e 4 livros de poesia. Esse aqui é o último livro de poesia que eu faço parte, que toda palavra dita ou escrita seja amor. Está vindo mais 2 por aí, um livro acadêmico e outro de poesia também, de conto. Inclusive para combater o racismo religioso. Que toda palavra dita ou escrita seja amor, volume 3, Contos de Amor Preto, que foi a questão que eu falei, que a gente ainda está trabalhando essa questão da subjetividade, da questão contra uma perspectiva crítica em relação ao embranquecimento, né? O quanto que isso impacta nos relacionamentos, né? E esse livro aqui é para isso também, para fortalecer esse afeto em relação a negros e negras. E aí eu vou deixar com Ticiane para ela sortear aí, levar para vocês sortearem um próximo evento aí. Vou dar de presente para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Manda a tua dissertação para ela, que eu gostaria muito de ter a dissertação, de ler. Bom. Essa apresentação eu foquei no racismo. No antirracismo é outra conversa, para falar de todas as lutas negras, porque a minha dissertação, eu falo sobre o racismo brasileiro, eu falo sobre o antirracismo e falo sobre o antirracismo e intercolonialidade na educação. Então, eu divido em 3 partes de apresentação, senão fica muito longo, né? Porque é muita coisa para falar. Aí eu vou passar para vocês. E aí tem esses livros, os outros livros também que eu faço parte, eu posso mandar o link também. Esse aqui, eu fiz parte, que foi uma exposição que aconteceu em 2017 em Nova York. Eu fui uma das brasileiras escolhidas para estar numa exposição, Minha História de Vida. Ficou na Universidade de New Paltz. Minha História de Vida está na Biblioteca Estadual de Nova York. E esse livro aqui foi traduzido para o inglês e está todo mundo lendo essa história aqui, que é Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder.
Aí eu vou passar para vocês verem. Tem esse aqui também da Laboy, que está no Laboy. Trajetórias docentes, professor de história narra suas histórias. E tem outros também. Prática pedagógica de resistência. Eu vou passar todos os livros para vocês conhecerem, quem quiser. Cada um tem uma temática. Esse daqui é mais feminismo negro, né? Mais questão das mulheres negras, né? Muito bom, muito bom. Muito rico tudo. Alguém mais quer falar, quer perguntar, quer... Gente, fique à vontade. Uma coisa você não É. concordou. Muito obrigada, gente. Então, a mesa aí. Posso me despedir, então? Porque às vezes vocês querem conversar entre vocês, né? Eduardo Ah, já a está Wanda aqui. levantou a mão. A Wanda levantou a mão. Vai, Vandinha. Foi Queria só Wanda que levantou? agradecer. Não, não levantei não, mas queria aproveitar para falar. Queria agradecer, Josiane, seus ensinamentos aí. Acho que a gente tem muita possibilidade de aprender mais e passar muita coisa para frente, né? E tentando fazer uma onda mais forte, mais positiva, né? Para a gente fazer essas reflexões. E queria muito também essas indicações suas aí para a gente poder ler mais, estudar, entender, poder ter mais força, né, para compor essa discussão e compor essas reflexões, que eu acho que isso é, é, é importante que a gente esteja envolvido, todos nós, né? Isso aí não é uma discussão que cabe a um ou a outro, eu acho que é uma discussão da humanidade. E aí queria muito que você colocasse aí esses textos para a gente, que a gente pudesse entender um pouco melhor para poder caminhar, tá bom? Muito obrigada. Então, eu vou me despedir. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Qualquer coisa também que eu puder ajudar, futuramente, eu posso ajudar. Eu peço desculpa de não estar presente, mas é por conta do adoecimento, eu estou muito fraca. Inclusive, eu acho até que eu falei bem lento, demorei para falar por conta disso. Minha fala está arrastada. Minha fala não é assim, devagar, assim, desse jeito que eu falei, não. Eu estou doente. E, assim, eu tentei me esforçar para dar o melhor, né? E muito obrigada mesmo e estou à disposição. Eu também gostaria de aprender mais. Quando vocês estiverem em outras rodas, pode me convidar que, cara, ninguém sabe tudo, né? Todo mundo tem sempre o que aprender. E aí pode me convidar aí que eu quero também estar junto para ouvir outros colegas, tá bom? Muito Sim, obrigada. eu não ficou claro onde é que encontro essa bibliografia. Obrigada, Irene, Wanda, quem for, Josiane. depois me passa, tá? Cláudio Alencar. A gente vai pedir, Cláudio, a gente vai pedir a Josiane para mandar tudo para a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Combinado. Ok. Josiane ainda está aí, só para ela saber Tô. que nós fazemos essas reuniões mensalmente. Seria muito bom, não é? Se ela pudesse participar, porque aí a ideia do mais amplo é justamente essa participação de mais pessoas com uma gama de interesses mais variados e todos eles voltados para esse fulcro do humano, contemplando as suas várias questões, problemas, e a gente tentando conjuntamente trabalhar isso. Ótimo, muito bom. Porque, às vezes, dependendo da área, né, a pessoa aprende uns teóricos, outros aprendem outros, aí um troca com... E as vivências também, né, mudam. Então, a troca que a gente aprende mais. Isso. Paulo Freire sempre dizia, né? Eu aprendo com o diferente. Né? É ali Sim. o nosso local de aprendizagem, né? E de formação. Muito obrigada mesmo.
Vou sair. Então, Valeu, obrigada. Josiane. Tudo de bom para você, tá? Tchau, Tchau, tchau. querida. Muita luz, muita luz.